Boa noite a todos. Em nome da nossa diretora, doutora Juliana Langes, eu dou boas-vindas a todos que nos escolheram como companhia essa noite. Professor Marcos, a gente já estava conversando antes, mas eu quero mais uma vez agradecer ao senhor. Obrigado por poder compartilhar esse vasto conhecimento conosco. E, sem maiores delongas, eu passo a palavra para o doutor Felipe, que é procurador de Estado de Mato Grosso e advogado-geral regulador aqui da AGER. Felipe, está com você. Obrigado, Yuri. Boa noite, senhoras e senhores. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma honra estar novamente participando do Encontro de Direito Público do Estado de Mato Grosso, agora já no seu quarto encontro. Eu aproveito também para parabenizar a doutora Juliana Langes pela primorosa gestão à frente da Escola Superior da Advocacia Pública. Sem dúvidas, ela foi um divisor de águas na excelência nos cursos que foram organizados, juntamente com o Dr. Pedro Veiga, nosso queridíssimo coordenador do Centro de Estudos da PGE. Ele é uma unanimidade aqui na PGE, todos adoram ele. E também aproveito para desejar uma excelente gestão ao Yuri, que irá assumir aí a Escola da Promate nesse ano. Tenho certeza que ele estará em boas mãos. E dizer que é uma honra ainda maior poder dividir o espaço de hoje com o mestre Marcos Nóbrega. Eu já adianto, professor, conforme eu havia dito na nossa conversa preliminar, que eu tenho muita admiração pelo senhor, principalmente porque seus ensinamentos eles foram primordiais na minha chegada na AGER, que é a agência reguladora aqui do nosso estado, onde eu passei a vivenciar muitas questões vinculadas a contratos de concessão, em especial incidentes envolvendo o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. E a sua didática, professor, aliada também ao seu tom de humor, muitas vezes com algumas palavras jocosas durante as explicações, sem dúvida é um diferencial que prende o ouvinte e nos torna capazes aí de absorver o seu excepcional conhecimento e admirar toda a sua capacidade. Bom, aos demais, aos alunos de hoje, eu vou apresentar então o currículo do professor Marcos Nóbrega, que, se me dá licença, professor, eu fiz um pequeno resumo aqui, porque o seu currículo é muito vasto, então eu dei uma pequena resumida aqui para ficar mais fácil. Bom, o professor Marcos Nóbrega, ele é conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, ele é professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco, ele atuou como professor visitante na Universidade de Lisboa e no MIT, é bacharel em Economia, em Administração de Empresas e Direito, tem mestrado e doutorado em Direito e é autor de artigos e livros publicados sobre direito. Professor Marcos Nóbrega, seja muito bem-vindo, uma excelente palestra ao senhor e a palavra é sua. Muito obrigado. Eu quero agradecer doutor Pedro, doutor Felipe, especialmente doutor Yuri, pelo convite que me deixa muito honrado, há muitos anos eu vou a Mato Grosso e gosto muito daí. Então sempre é uma experiência extraordinária, Acho que a primeira vez que eu fui aí foi em 2000, faz bastante tempo, Enfim, mas depois da pandemia eu não voltei ainda. Estamos aqui online, mas eu espero que a gente possa fazer alguma coisa presencial no futuro próximo. E essa alegria também de tratar de um tema que é muito importante e muito interessante para mim. Eu dizia, antes de entrarmos aqui no ar, de que tem dois temas que têm me preocupado, têm me trazido muitas reflexões nos últimos tempos. Eu tenho estudado bastante isso, que é a questão da matriz de risco e do reequilíbrio econômico-financeiro de contratos. Eu acho que tem muita coisa errada nesse debate no Brasil. Tem dois problemas. Eu estou convencido de que está errado. Agora, eu não me convenci aí como é que faz o certo. Mas, pelo menos, eu estou no meio do caminho. O perigo é ficar pelo meio do caminho. Enfim,
Porque eu acho, muitas vezes, e vou até debater um pouco depois isso, eu acho que essa história de equilíbrio, de contratos, voltar ao momento T0, é uma narrativa, né? Não tem prova de nada, não tem base de evidência de nada. Mas isso vamos chegar lá, evidentemente. E a gente vai falar sobre um tema muito importante, lato sensu, que é a nova lei de licitação, e é um tema também de grande importância para mim, porque sabem vocês, eu comecei a trabalhar no serviço público, né? Foi meu primeiro emprego, né? Porque eu me formei em economia, então logo eu me formei, eu fiz o concurso para auditor do controle externo do Tribunal de Contas aqui do Estado. E, aliás, eu não queria nem fazer esse concurso, porque eu queria ser professor. Então, e na minha casa, o maior medo que meu pai tinha é que eu fosse professor, porque o professor ganha pouco, né? Então, era a coisa que mais deixava ele aperreado. Mas aí eu virei professor depois. Mas eu garanti a rapadura, passei nesse concurso. E comecei a trabalhar em 1991. E não existia nem a Lei 8666. Era o decreto 2.300/86. Porque, na verdade, quando a gente analisa o sistema de compras públicas no Brasil, a gente tem um sistema em camadas, né? A gente nunca teve uma ruptura radical no sistema de compras públicas. A gente tem o Código de Contabilidade de 22, depois a gente tem o decreto 200/67, depois a gente tem o decreto 2.300/86, a lei 8.666 e a lei agora 14.133. Então, eu tenho camadas. Nessa modelagem que a gente conhece atualmente, acho que a grande referência é o decreto 2.300/86, que foi escrito por Eli Lopes Meireles, né, o grande influenciador da literatura, desse diploma normativo, que era o decreto-lei, que não existiu, não existe mais, foi o Eli Lopes Meireles. E nessa época, em 91, não havia nada para você estudar, né? Não existia internet, não existia coisa alguma. E a primeira... Está baixo o áudio? Estão ouvindo ou não? Porque alguém passou mensagem aqui. Estamos ouvindo, professor. O áudio estava Eu baixo. estou ouvindo bem também, professor. Tudo bem. Então, quem está com o áudio baixo deve ser o problema aí do microfone. Mas o que eu queria dizer é que, em 91, o único livro que eu me recordo que existia era um livro de licitações e contratos de Eli Lopes Meireles. Não é o manual de Eli Lopes Meireles, é o livro de licitações e contratos de Eli Lopes Meireles. E aí, por curiosidade, eu entrei no sebo virtual, né, nesses sebos virtuais, para ver se eu achava o livro, e achei, e comprei por R$8 o livro. E aí chegou o livro, fiquei muito contente, passei até o fim de semana lendo o livro. A edição que eu comprei era a edição de 1977. O livro era originalmente de 1973. Então, essa edição de 77, ela ainda se reportava ao decreto 200/67. E o que me deixou absolutamente chocado, amigos, é que o debate que tinha nesse livro é o mesmo debate que a gente tem hoje. Então, assim, sabe, é a mesma coisa. Então, isso é absolutamente impressionante. Aliás, eu estava ontem, estava num evento em Brasília, eu estou em Recife, estou aqui na minha casa, mas ontem eu estava num evento em Brasília e chamei a atenção, botei um trailerzinho de um filme, e esse filme completa 30 anos agora, Feitiço no Tempo, com Bill Murray. Não sei se alguém viu esse filme. É um filme legal. É um filme que conta a história de um repórter e tal, ele vai cobrir um evento lá numa cidadezinha e ele fica preso no mesmo dia. Então, acaba o dia, no outro dia é o mesmo dia. Então, a gente está numa espécie desse tipo de armadilha lá que o Bill Murray se meteu. A gente ainda está com o nosso arcabouço teórico ainda é a Lei 8.666, ou digo mais, o nosso arcabouço teórico ainda é Eli Lopes Meireles. A gente só vai poder avançar quando a gente matar o Eli Lopes Meireles que está dentro de cada ano. Não é? Porque o mundo não é mais assim. O mundo não é mais assim. Aliás, os alunos às vezes perguntam, professor, qual é o livro, o manual de direito administrativo que o senhor indica? Porque eu sou professor aqui da Faculdade de Direito da UFPE, né? O que o senhor indica? Qual é o... Não indico, não, porque eu perdi o gosto por ficção. Então, o que está ali não é o mundo real. Né? É muito mais complexo. É muito mais complexo. De sorte que eu tive a oportunidade
de acompanhar a implantação da Lei 8.666, etc. e tal, e fui, devo dizer isso, surpreendido com a aprovação da Lei 14.133. Eu estou acompanhando o projeto desde 2013, eu acho, quando esse projeto foi enviado ao Senado Federal. A casa iniciadora foi o Senado Federal. E aí ele foi aprovado no Senado e foi para a Câmara. Quando na Câmara é que houve um debate grande, né, na comissão especial, assisti lá às audiências, participei das audiências, e depois houve a pandemia e ninguém esperava. E aí, de repente, recebo a informação de um amigo meu que trabalha no Senado, disse: professor, está para votar. A cor de liderança vai votar a lei. E foi. E ela foi muito... A aprovação dessa lei foi uma janela de oportunidade, porque durante o período do Covid, e ela foi aprovada em dezembro de 2020, né? Quer dizer, aprovada depois, ela entrou em vigor em abril de 21. Ela se aproveitou de uma das circunstâncias extraordinárias do Covid, que abreviou o processo legislativo. Então, não houve discussão. E aí ela foi aprovada, e ela vem de maneira com algumas características interessantes. Então, o que é que essa lei me parece? Qual é a matriz que essa lei estabelece? Como é que ela é composta? Primeiro, que ela tem o mesmo DNA da Lei 8.666. Ela parece com a Lei 8.666. Aliás, todo diploma, a gente fala lei de licitação, mas a gente devia falar diploma, o Código de Compras Públicas, porque a gente não está tratando só licitação, a gente está tratando licitação e contratos. Então, é um Código de Compras Públicas, que tem duas partes, licitação e contrato. Em todos os lugares, ou em vários lugares, Portugal é um exemplo, Itália é um exemplo, os códigos são de muitos artigos, são bastante extensos, porque tem várias circunstâncias, etc. E nós, a matriz teórica, ou a matriz legal da Lei 8.666 remanesce como, de fato, só poderia ser para uma lei um Código de Compras Públicas. Então, o esqueleto básico das modalidades, dos tipos, que agora chama critério de julgamento, dos modos de disputa aberta e fechada, os regimes de execução, remanescem na lei. Então, a primeira coisa, eu diria que 40% da lei é a lei 8.666. Então, porque ela tem seu esqueleto, né? A sua estrutura, né? A sua espinha dorsal ainda é a lei 8.666 robustecida. Então, essa é a primeira característica que a gente precisa dizer. A segunda característica da lei é que ela é o somatório de experiências que nós temos na legislação anterior. Então, ela tem coisas que foram trazidas, obviamente, do pregão. O pregão está dentro da lei. Ela tem aspectos importantes do RDC. Aliás, ela tem muito de RDC. Eu me lembro que, quando foi editado o RDC, lá em 2011, e eu escrevi sobre isso, eu disse que o RDC é um balão de ensaio para a nova lei. O RDC é um balão de ensaio da nova lei. E, de fato, foi. Né? É claro que a gente não tem experiência de RDC, porque pouco foi licitado em estado e município sobre RDC. Eu tenho para mim que aqui no meu estado, Pernambuco, não houve nenhuma licitação pelo RDC. Né? A gente tem uma experiência da Infraero, uma experiência na parte de aeroportos. Né? Então, você tem alguma experiência no governo federal, mas nos estados você não tem. E a terceira influência que a gente tem na lei é a lei das estatais, que foi um diploma também que se aproximou na parte de licitação em relação à lei das em relação a essa nova lei, esse novo diploma normativo. Também, em termos de elementos constitutivos da lei, influência da jurisprudência do TCU. Aliás, me permita uma observação. Durante a tramitação na Câmara dos Deputados, de fato, houve um debate grande. Houve muitas propostas que foram feitas. Eu me recordo muito as reiteradas propostas feitas pela CAU, né? Pelo o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que não aceitava a contratação integrada. Eles eram revoltados com a contratação integrada.
e passou a contratação integrada, né? Então, assim, eles não aceitavam. E houve algumas recomendações muito interessantes do IPEA, né? Vocês podem encontrar isso facilmente na internet. Muito capitaneada pelo Alexandre Fiuza, né? Que era o autor. Ele escreveu muita coisa. Tem 2 ou 3 textos para discussão do IPEA muito interessantes. Um dos quais sugere que a lei de licitação, que fosse criada uma agência reguladora de compras públicas, como de fato ocorre em muitos países. O caso da Itália é um caso referencial. Aliás, na Itália, um dos principais atores desse processo de regulamentação de compras públicas é um cara chamado Piga, e ele tem um extraordinário livro sobre procurement, Handbook of Procurement. Acho que é um livro muito interessante, que acho que você pode encontrar de graça na internet, que ele dá um overview do que se está debatendo sobre licitação hoje, modernamente. Porque a gente não está debatendo nada, a gente está em algum lugar do passado, e eu vou falar um pouco mais sobre isso. A gente está no passado, a gente vive do passado e é o passado. É o feitiço do tempo, a gente está em algum dia de 1977, em termos de compras públicas. Bem, então, e aí o que aconteceu? Que nesse vácuo regulatório, como não temos, é claro, uma agência reguladora de compras públicas, nesse vácuo regulatório, quem assumiu foi o TCU. Então, o TCU hoje é a grande agência reguladora de compras públicas no Brasil. Muito embora, é importante notar isso, não há vinculação de estados e municípios a decisões do TCU. Não há. Aliás, tinha um artigo na lei que foi vetado que dizia que a jurisprudência do TCU deveria ser de aplicação obrigatória para estados e municípios. Foi vetado porque, evidentemente, o TCU não tem gerência sobre os tribunais de contas estaduais e dos municípios onde houver. Então, mas, de qualquer maneira, é curioso, porque, veja, a última palavra, judicialmente, sobre licitação e contrato é o STJ. Tem pouca coisa no STF, porque licitação é apenas in latere um tema constitucional, é um tema infraconstitucional. Mas eu não vi nenhum gestor, nenhum assessor jurídico citando nenhuma jurisprudência do STJ. Só cita a TCU. Então, a TCU foi a grande agência reguladora que foi para dentro da lei, não é? E muita coisa, por exemplo, aquela parte que fala de pesquisa de preços, aquela parte que fala de matriz de risco, tudo isso era uma discussão que estava candente no TCU. Isso é coisa muito importante. A outra influência que a gente tem na nossa lei é, obviamente, da doutrina. E eu falei muito a vocês que lá em 1991 não tinha doutrina. Eu me recordo que o primeiro curso que eu dei, o primeiro curso que eu assisti de licitação, foi um curso que o Tribunal de Contas pagou em fevereiro de 92, da NDJ. Eu acho que nem existe mais a NDJ. E aí veio aqui para Recife o Ivan Barbosa Rigolin, que ainda está aí, né? Está nativo ainda. Então, ele deu esse curso. Acho que foi Ivan Barbosa Rigolin, Toshio Mukai, eu acho. Então, aí. Eram os nomes que a gente tinha nos anos 90, né? Enfim. Então, a doutrina se aperfeiçoou muito, né? Hoje você tem vários livros, né, que podem, evidentemente, nos auxiliar, sem falar, evidentemente, da internet, né? Hoje o problema não é a falta de informação, o problema é o excesso de informação. É você encontrar uma maneira de fazer uma curadoria do material que você, evidentemente, tem que ler, né? Porque todo dia sai, não só a doutrina, mas todo dia sai instrução normativa, sai novos regulamentos aí. Você tem dificuldade, inclusive, de se atualizar em relação a isso. E 20% da lei é novidade. Há várias novidades na lei. Ela, por exemplo, novidade, o diálogo competitivo, que é uma nova... Por exemplo, tem uma coisa muito interessante, que é o performance bond, o surety bond, na verdade, né, que é o seguro-garantia com cláusula de retomada, importante. Uma maior liberdade para modelar o procedimento licitatório. Porque eu queria até... Era para eu fazer essa aula, ficar 3 dias falando para vocês. É tanta coisa para falar. 3 dias não, é 3 semanas. Porque eu costumo dizer que essa lei é que nem melancia, né? Você não come de uma vez só, né? Se você resolver comer uma melancia, você vai morrer. Né? Então, você tem subsistemas dentro da lei. Esse é um ponto muito interessante. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe interessante. A gente tem a lei de compras públicas, vamos chamar assim,
ela tem metade licitação e metade contrato. E a gente avançou muito mais na licitação do que no contrato. A gente conseguiu fazer inovações muito mais importantes na parte de licitação do que na parte de contrato. O contrato é basicamente o mesmo. Por exemplo, quando a gente fala dos parâmetros de reequilíbrio dos contratos, é basicamente a Lei 8.666. Não mudou muita coisa. E está errado. E está defasado. Por exemplo, a modelagem, a matriz teórica do que está por trás do reequilíbrio é a teoria das áreas, né? Que é aquele negócio de fato príncipe, essa coisa toda. Isso está superado, né? Enfim, inclusive agora, no final de dezembro, teve uma audiência pública promovida pelo DENIT para discutir a nova metodologia para a elaboração da matriz de risco. E aí é muito claro quando diz, olha, a gente está abandonando essa questão de teoria das áreas, vamos criar uma banda de variação para demanda, para o risco de demanda, etc, etc e tal. Então, em algumas coisas, essa ruptura já ocorre, mas não chegou ainda, obviamente, no mainstream. Mas o que eu queria dizer é que a gente teve muito mais avanços na parte de licitação do que na parte de contrato. Porque eu gostaria de afirmar, por exemplo, o pessoal aí que é mais novinho, o Felipe ou o Pedro, qual é o livro de Direito Administrativo que vocês estudaram para o concurso aí de vocês? Qual foi? Eu estudei pela Maria Silva, professor. Maria Silva, né? E quem falou foi o Felipe ou foi o Pedro? Fui eu, Felipe. E Pedro, você estudou por qual? Eu estudei por Alexandre Aragão, Maria Silvia, Rafael Oliveira. Pois é, então, veja, grandes autores, né? Grandes autores, mas alguns já estão passando o bastão, né? Há uma mudança geracional no direito administrativo hoje. Né? Há uma mudança geracional. Dia desses, eu estava num evento em Lisboa, com meu querido amigo Egon Bockmann, que é um grande professor, né? Eu recomendo até o podcast Aula do Amanhã, do Egon. E aí eu disse, Egon, tu é o futuro do direito administrativo. Ele disse, Marco, eu tenho 57 anos. Como é que eu faço o futuro? Eu tenho 53. Mas não dá para ser o futuro do direito administrativo com 30 anos, né? Porque você tem que ter tempo de ler, né? Tem que ler, tem que refletir, tem que viver, né? Enfim. Mas o ego é extraordinário. E aí, o que acontece? Inclusive, eu fiz a participação com ele, professor, também. Não foi? Foi. Eu fiz, há 10 anos atrás, a gente fez uma viagem acadêmica muito interessante à China. Demos aulas em vários lugares na China. Foi uma experiência extraordinária. E eu morei em Singapura, né? Fui professor em Singapura e tal. Enfim, mas do ponto de vista, nesses manuais que Pedro, que Yuri, né? que Felipe estudaram, é dito que licitação é um procedimento administrativo, ou seja, é a concatenação de atos administrativos. O que, primeiro, já coloca uma coisa de uma maneira muito interessante. O debate no Brasil é capturado totalmente pela área jurídica. Você não vai ver nenhum debate sobre licitação, nenhuma live sobre licitação que tenha algum que não seja jurista. É todo mundo jurista. Não é ou não é? Aliás, o Brasil é o país que tem mais jurista do mundo, né? Porque no Brasil é o seguinte, o Brasil é um nível tão baixo que se a pessoa souber conjugar o verbo haver no passado e souber decorar a tabuada de 8, ele é gênio. Pode ter certeza. Toda semana vai um advogado na minha sala que diz houveram, toda semana. Aí as chances dele diminuem 30% imediatamente. Bem, mas o fato é o seguinte, então o debate no Brasil ele é capenga. Se você for para os outros países do mundo, o debate ele é multidisciplinar, pessoal. Eu me lembro que há uns anos atrás eu fui participar de um congresso de licitação na Rússia, em São Petersburgo. E preparei a minha apresentação com essa besteroca mesmo, né? Modalidade, tipo, essa leseira. Aí, tá bom, né? Estou bem, estou na minha área de conforto. Quando eu cheguei lá, meu amigo, era só matemática. Era só para estudar concessão, era só outras coisas. Pronto, me lasquei. Porque é muito mais sofisticado. E o debate foi interditado pela área jurídica. Não é? Então, veja, é preciso, isso é o que eu tenho escrevido ao longo desses anos todos, é preciso ter uma visão multidisciplinar desse processo. Porque licitação, do ponto de vista jurídico, é um procedimento administrativo.
Mas, do ponto de vista econômico, é um mecanismo de revelação de informação. Ou seja, o licitante vai mentir, ele vai mentir não porque ele é bandido, não porque ele é desonesto, muitas vezes até é, mas não é isso. Ele vai mentir porque ele é maximizador de renda. Ele vai tentar auferir a maior quantidade de renda possível. Ele vai tentar esconder a sua informação privada, como se diz, do poder público. Aí, qual é a sacada da licitação? Você tem que criar um mecanismo para tentar revelar a quantidade máxima de informação que você vai conseguir tirar do licitante. E aí você tem 4 elementos que permitem que você extraia essa informação, que é a modalidade, o critério de julgamento, né? Menor preço, aquele negócio todo, o modo de disputa faz uma diferença muito grande, aberto, fechado e tal, e o regime de execução, se é empreitada preço unitário, preço global, empreitada integral. A modelagem se dá nesses 4 elementos fundamentais para fazer uma licitação mais eficiente possível. Isso é o que a gente chama, modernamente, por exemplo, discutindo temas de economia industrial, com Alvin Roth, que é um autor muito importante, que foi Nobel de Economia. Ele tem um livro muito interessante chamado Como os Mercados Funcionam, em português. Vejam esse livro do Alvin Roth, Como os Mercados Funcionam. É aí onde se dá a ideia de market design. Eu vou desenhar para estabelecer esse aspecto. Porque, na verdade, a licitação ela tem 2 elementos interessantes. Primeiro, ela, evidentemente, tem que detectar a informação, e a segunda característica interessante da licitação é que ela tem por objetivo emular o mercado. Ela tende, em laboratório, descobrir como o mercado funciona. Essa é a grande sacada. Quando o mercado não funciona direito, a licitação não funciona. Por quê? Porque você não consegue descobrir o preço. Aí você tem que arranjar outro jeito. Porque, preste atenção, porque a gente pensa ainda no livro que eu li de 77. Não é? Você nasceu em que ano aí, Felipe? É Jurisbeiro. Nasceu em que ano? Eu sou de 88, professor. 88 era Liló Meirelles ainda estava nessa aulinha de inglês. Mas veja, você tem a lei de licitação que ela tenta emular o mercado. Como tem situações onde o mercado não funciona, é onde se dá o blind spot, o ponto cego da licitação. É onde a corrupção entra. Por exemplo, inexigibilidade para artista. Vou dar um exemplo. Aí é onde se instala as máfias, entendeu? É a máfia do lixo, que tem em toda a cidade. Máfia do lixo, máfia da merenda escolar, máfia do transporte coletivo, máfia da obra, máfia artística. Porque isso são situações onde o mercado muitas vezes não funciona. Você não consegue definir o preço claramente. Então, no caso da inexigibilidade para artista, é difícil dizer qual é melhor, qual é o preço de Caetano Veloso ou de Anitta. Não dá para saber. Como não tem como saber o preço, você tende a circular para tentar descobrir um preço mais ou menos. Aí você vai comparar ele com outro artista semelhante ou ele com ele mesmo. Mas, mesmo às vezes, nem funciona. Por exemplo, eu julguei um processo dia desse, porque toda a prefeitura aqui no Nordeste faz o São João, né, que é o maior evento. É muito mais... por exemplo, eu estava vendo os dados de vendas de cerveja. Vende mais cerveja no São João do que no Carnaval, porque nem toda cidade tem Carnaval. E o São João tem em toda a cidade do Nordeste. No Nordeste vende mais cerveja no São João do que no Carnaval. Pois bem, e aí essa prefeitura ela tinha feito uma festa, tinha contratado uma banda para tocar no aniversário da cidade em outubro. E contratado a mesma banda, tinha contratado por X, e contratado a mesma banda para fazer o São João em junho. E o preço do São João foi 2 vezes mais do que o preço de outubro. E aí o auditor mandou devolver o dinheiro, dizendo que era superfaturamento. E aí, na defesa, eu fui julgador, na defesa é o seguinte, é diferente. Porque em outubro a gente está desempregado, a banda, ele faz um preço mais adequado. E em junho é um grande período do sanfoneiro ganhar dinheiro. Então, não é só comparar com ela mesma, é comparar com o mercado. E como a gente está, nesse caso, diante basicamente de um monopólio bilateral, é muito difícil saber qual é o mercado. Então, é muito complicado. Em licitação, amigos, a gente sempre vai estar com o second best. O first best é uma primeira aproximação.
a gente nunca vai saber exatamente como é que isso vai funcionar. Porque, veja, na licitação, o grande problema na licitação é a assimetria de informação. Ou seja, uma parte que é o vendedor, ele sabe muito mais do que o comprador, que é o Estado. E aí faço referência ao trabalho de um grande, não sei se alguém já ouviu falar aqui, de um prêmio Nobel de Economia chamado George Akerlof. Não sei se alguém já ouviu falar em George Akerlof. Alguém já ouviu, não? Pode falar aí. Alguém já ouviu falar em George? Não conheço, professor. Também não, professor. Ainda dá tempo, porque ele é vivo ainda. Né? Akerlof é uma história muito interessante. Eu vou falando aqui porque estamos em casa, não é verdade? Não é? Quando eu voltar aí, quando eu ia aí, tinha peixaria popular, eu acho que fechou, né? Agora é o Leles, tem um jacaré na frente, seu nome. É o Lelis. O Leles é muito bom. Só que o Leles é rodízio, meu amigo. Se você for de noite, você está lascado. Você vai comer só. Então dá para ir para o almoço no Leles. Mas veja, Akerlof era um professor que tinha feito seu doutorado no MIT e depois foi terminar a tese lá em Berkeley, na Califórnia, isso nos anos 60. E ele resolveu escrever, na ocasião, sobre o mercado de carros usados, que é um assunto pobre, não é um assunto chique em economia. Ninguém vê noticiário econômico na TV falando de mercado de carros usados. Né? Ninguém vai falar. Então, ele fez o trabalho dele, porque ele percebeu o seguinte, pessoal, que no mercado de carro usado, o vendedor sabe muito mais do que o comprador. Suponha que você é um comprador médio, é um vendedor médio. Por exemplo, o Yuri vai tentar vender o seu carro, quer trocar de carro. Então, ele provavelmente nunca vai ficar satisfeito com o preço que o mercado dá pelo seu carro. Na verdade, você sempre acha que seu carro vale mais do que o mercado dá por ele, não é isso? Por quê? Essa era a pergunta feita pelo Akerlof. E aí ele percebeu que nesse tipo de mercado tinha uma assimetria muito grande. Né? Porque, veja, o homem médio não sabe se o carro era bom ou não. E ele percebeu que em mercados nos quais você tinha uma assimetria muito grande, o que é que acontecia? Há uma tendência do carro ruim expulsar o carro bom. Por exemplo, suponha que eu passei um tempo como professor visitante em Lisboa e queria vender meu carro, né? Passei um ano e pouquinho lá, queria vender meu carro e depois, quando eu voltasse, eu comprava outro. Aí foi tentar vender, não gostei do preço que o mercado dava pelo meu carro. Aí deixei meu carro, que era um carro bom, tinha 30 mil quilômetros, deixei o carro um ano guardado na garagem. Então, meu carro era um carro bom que não foi para o mercado. Quem foi para o mercado? Um carro parecido com o meu ruim. Então, em mercado de assimetria de informação, você tende a expulsar o licitante bom. É um fenômeno que a gente chama seleção adversa. Isso explica por que você contrata empresa que não funciona direito para a obra, explica por que você mergulha no preço do pregão e compra porcaria, café que não presta, caneta que não escreve. Porque você empurra o preço para baixo e acaba excluindo as melhores empresas desse tipo de certame. Qual é o grande desafio da licitação? É criar mecanismos para diminuir essa assimetria de informação para tentar conhecer o licitante. Como é que eu posso fazer essa diminuição dessa assimetria? Quais são os instrumentos que eu posso utilizar, pessoal? Alguém tem alguma ideia? Tu, Yuri, que é Jules Baby. É sabido. Foi do TCE. O que a gente pode fazer para diminuir essa assimetria? Fixar critérios, professor, de escolha. Tem várias maneiras. O primeiro critério que a gente pode fazer é tentar fazer habilitação, tentar extrair as informações do licitante através da habilitação. A habilitação, na lei, é o grande instrumento de revelação de informação. Então, você bota os critérios de habilitação, que agora foram imponderados pelos procedimentos auxiliares. Né? Agora você tem a pré-qualificação permanente, você tem o cadastro permanente, são todos mecanismos para você tentar conhecer. Outro mecanismo que a gente... Aliás, eu quero ver... Deixa eu ver o negócio. Eu queria mostrar. Outro mecanismo que você pode... O que está aparecendo agora? Eu estou aparecendo aí ou não? Está aparecendo ainda, professor. Tá, eu queria mostrar aqui não sei se eu vou conseguir. Espera aí.
Deixa eu botar meu óculos que eu estou sem enxergar. Eu queria mostrar um videozinho aqui que explica outra maneira de eu diminuir essa assimetria de informação. Se funciona. Só um segundo. Se a internet me ajudar. Por exemplo, Yuri, você confiaria mais num carro chinês ou num carro japonês? Japonês. Por quê? Histórico, Hã? referência de mercado. Histórico, referência de mercado. Porque tem reputação, né? Sim. Então, a outra maneira de você diminuir essa assimetria de informação é você estabelecer regras de reputação. Por isso que agora, com a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas, a gente pode fazer um rating positivo das empresas. Porque a gente tem um rating negativo, né? Elas foram sancionadas, aí tem os cadastros, né? O CICAF, aquele negócio todo. A gente tem que arranjar um jeito de ter um cadastro positivo das empresas. Para aquelas que andaram, por exemplo, vou contratar uma empresa para prestar um serviço em Cuiabá. Eu quero ver como é que ela prestou esse mesmo serviço em Fortaleza. E ela ser pontuada, eventualmente, não porque ela andou bem. Mas eu queria mostrar esse comercial aqui de Corolla, que é um comercial interessante, que talvez vocês... eu não sei se eu vou compartilhar com o som. Um comercial interessante. Professor, na hora de compartilhar, tem uma caixinha para o senhor marcar, escrito compartilhar som, e uma outra ao lado, otimizar para videoclipe. Se o senhor puder marcar ambas antes de clicar no botão compartilhar. O que é otimizar o videoclipe? Não sei, mas imagino que vai otimizar o videoclipe. Já está aparecendo aí, não está? Já sim. Tá, vamos ver se dá para assistir. Só estamos sem som. O som é só uma música. Ah, então ótimo. It was a truck. You ever seen a Corolla broken down? É a questão da reputação, né? Quer dizer, o Corolla não quebra. Não quebra. Então, enfim. Então, outra maneira de você diminuir a simetria de informação é com reputação. Outra maneira de você diminuir a simetria de informação é com, por exemplo, admitir certificação. A certificação ela serve exatamente para isso, para diminuir a simetria de informação. Outra maneira que a lei usa para diminuir essa assimetria de informação é garantia. A função da garantia é diminuir a assimetria de informação. Por exemplo, você nunca ouviu falar de um carro das Filipinas, por exemplo, ou da Tailândia. Então, vamos dizer se instala no Brasil uma indústria tailandesa. Uma maneira dele convencer você, né, uma maneira de convencer você de que o carro é bom é dar uma garantia de 10 anos, por exemplo. Por exemplo, eu tenho um carro meu que é elétrico, né? Na verdade é híbrido, e a montadora ela deu 6 anos de 8 anos de garantia na parte elétrica. Então, é uma maneira de convencer o consumidor de que aquele negócio funciona, né? Então, essa é a função fundamental do sistema de garantias, da rede de garantias que está contemplado na lei, né? Por exemplo, tem uma novidade da lei, e a gente falou sobre isso, que é exatamente a questão do surety bond, né? Como é que a gente diz? Do seguro-garantia com cláusula de retomada. Pode ser até 30% do valor da obra, a seguradora pode dar até 30% do seguro do contrato. Mas o surety bond, o seguro-garantia com cláusula de retomada, que é o performance bond, ele só vai ser viabilizado se o risco for zero, porque, na verdade, o risco para a construtora é muito alto, ela não vai ter, para a seguradora é muito alta, 30% da obra é muita coisa. O que, na verdade, para que funciona o seguro-garantia com performance bond? É um mecanismo de certificação. A seguradora vai entrar na empresa,
vai fazer um due diligence na empresa e vai dar o atesto para o poder público de que ela tem condições de executar aquela obra. Porque os critérios de habilitação, eles só vão até aqui, ó, até a superfície da água. Ele não entra na empresa. Então, eu posso ter um monte de certificado que funciona perfeitamente, mas eu não tenho certeza do nível de governança da empresa, etc. e tal. Então, esse é o grande desafio, né, no âmbito da licitação. Quando você vai para o contrato, e eu comentei isso para vocês, o contrato na Lei 14.133, ele pouco modifica-se em relação à Lei 8.666. Então, o arcabouço teórico do contrato é o mesmo, porque nós ainda estamos fincados em algum lugar do século XIX, né? Na verdade, eu acho que a gente tem duas âncoras teóricas, né? A gente tem duas âncoras teóricas que nós estamos muito fincadas a ela, que é a ideia do século XVII do equilíbrio, né? A gente acha que tem que ter equilíbrio de todo jeito. Às vezes o contrato ele já nasce desequilibrado, porque a empresa mentiu e ela colocou um preço que ela sabe que não vai executar. E o outro fetiche é esse fetiche do século XIX. É a ideia de que o contrato é completo, a ideia de que não há custo de transação. Né? Agora todo mundo está falando de custo de transação. Eu fui um dos primeiros a falar disso em contrato administrativo lá em 2008, 2009. Agora todo mundo fala como se fosse uma grande novidade. Coase falou isso em 1937. Veja como o Brasil é atrasado no debate. As pessoas falam de custo de transação como se fosse uma grande revolução. Coase falou isso na teoria da FIA em 1937. Né? Então, esse é o grande desafio. Então, o contrato ele tem essas duas âncoras teóricas e dois mecanismos que robustecem essas âncoras, que é a supremacia do poder público e a indisponibilidade do interesse público em relação ao particular. E a supremacia do poder público robustece a ideia das cláusulas habitantes. Continuamos com as mesmas cláusulas habitantes. Continuamos com o poder extroverso extraordinário do poder público. Veja, pessoal, no modelo como a gente pensa mentalmente, o reequilíbrio do contrato ou o desequilíbrio do contrato é visto como algo extraordinário, é visto como algo nefasto, é visto como algo que deve ser combatido a qualquer custo. É impossível você ter um contrato de 30 anos e ele não desequilibre. É impossível. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar aqui do Amir Klink, não já? Que é o nosso grande navegador, não é isso? E vocês sabem muito bem, aliás, ele deu uma palestra uns anos atrás lá no TCE e eu não pude ir, cara, estava viajando, gostaria muito de conhecer ele, porque eu li aquele livro dele, 100 Dias entre o Céu e o Mar, que ele conta a travessia dele do Oceano Atlântico. Aí, em 1984, né, já sei muito bem que o Felipe não era nascido. Então, em 1984, Amir Klink resolveu fazer a travessia num barquinho, a travessia do Atlântico. Né? Botou na cabeça que ia fazer isso, a travessia no Atlântico. Não existe internet, ele começou a pesquisar como deveria fazer, ele começou a pesquisar o que tinha acontecido com as pessoas que tinham tentado essa travessia, né, e não tinham conseguido, porque ninguém conseguiu. E ele viu que as pessoas tinham morrido porque o barco tinha virado. Aí ele disse, não, peraí, o problema é o seguinte, se as pessoas morreram porque o barco virou, eu vou construir um barco que não vire. Né? Aí ele disse que a sorte da vida dele, ele conta isso no livro, foi que ele encontrou um professor da USP, de engenharia, e disse, olha, amigo, você está atacando o problema de forma errada. É impossível você ter um contrato, é impossível você ter um barco que vai atravessar o Atlântico e ele não vai virar. Você tem que construir um barco que tenha um tal centro de gravidade que, se ele virar, ele vai desvirar. Veja, ele trocou totalmente a ótica do problema. E aí ele fez, e o barco eventualmente virou, ele desvirou, ele voltou, chegou. Foi virando, chegou. Senão ele teria morrido. Entendeu? Então, o problema é esse. Um contrato de longo prazo, ele vai desequilibrar, o barco vai virar. Então, você tem que criar mecanismos endógenos para que se desvie esse contrato com mais facilidade. Porque o direito brasileiro, da forma como a gente coloca, pensa, por exemplo, na necessidade, todo mundo fala isso, vamos reequilibrar o contrato voltando para um momento T0.
Não existe esse momento T0, não, pessoal. Depois de 10 anos, é tudo diferente. Primeiro que pode ser que o contrato não seja nem equilibrado na origem. Já começa aí. Né? Segundo, as partes estrategicamente mudaram as suas perspectivas. As partes se adaptam estrategicamente. É tudo um jogo. Aí, por isso, tanto é que a visão mais moderna de teoria contratual utiliza ferramentas como teoria dos jogos, e essa coisa toda. Né? Aí tem várias literaturas, Bajares, Saussure, Tirole. Você tem muita gente que trabalha esse tipo de coisa, mas você não vai ver em nenhum seminário sobre lei de licitações e contratos, né? Porque a gente está ainda na matriz do Eli Lopes Meireles, de 1977. Por isso que a gente tem que ver o equilíbrio como uma contingência natural do passado do tempo e permitir regras mais claras, inclusive para os métodos alternativos de resolução de disputa, né? Enfim, como arbitragem, como mediação, etc. Então, isso é mais ou menos a ideia que a gente tem que pensar mais à frente em relação à lei, como vai lidar com contratos de longo prazo, sobretudo os contratos de infraestrutura, etc. Eu escrevi um artigo muito interessante com o professor Gustavo Caesch, exatamente dizendo isso, que é a ideia da não ergodicidade do contrato. Porque, vê, pessoal, o que está por trás do contrato administrativo brasileiro é a visão neoclássica do contrato, que é a visão de que o contrato ele é linear. Ou seja, com o passar, o tempo, nesse tipo de contrato que a gente imagina, o tempo não tem nenhuma importância, porque o tempo é linear. Ou seja, é como se fosse matemática financeira, que não sei se alguém estudou aqui. Você vai para frente e volta para trás. Valor presente, valor futuro. Estrategicamente, nesse tipo de raciocínio, as partes são iguais. São iguais. Não é assim, porque o sistema ele não é linear. O sistema não é, me desculpe o palavrão, ele não é ergótico. Ele muda com o passar do tempo. Então, você não pode sair voltando, mexendo a toda hora, não, porque as partes são diferentes. As partes foram diferentes no passado e serão diferentes no futuro. E aí eu vou utilizar uma expressão que é muito importante nesse debate. Não há o futuro não é a sombra estatística do passado. O futuro não é a sombra estatística do passado. Esse é um elemento fundamental. Agora, quanto mais você encurta o prazo do contrato, mais você pode ter mais certeza sobre sua execução. Né? 10 anos. E veja que esse debate aqui ele vai ser um debate muito interessante porque os prazos do contrato aumentaram na nova lei. Ele expandiu os prazos do contrato. Então, a gente não teve muita coisa na parte. Continua com a mesma carroça do século XIX, mas botaram aí uma lanterna de LED, neon, para ela ficar arrumada, mas é a mesma coisa. Talvez, eu acho que a grande inovação na parte contratual foi a nova teoria das invalidades. Eu escrevi um artigo com meu querido amigo Flávio Germano, Sena, sobre a teoria das invalidades na nova lei de licitação. E aí é onde é revolucionário. Por quê? Porque a gente aprende lá no livro de Maria Silvia, no de Celso Antônio, no de... Não sei se ainda existe, Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, existem esse livro? Existia no passado. Né? Aí foi quando tudo piorou. Véio. Tudo piorou. Aí piorou tudo. Não sei o que, esquematizado, aí piorou tudo. Porque você mandar alguém ler alguma coisa é ofensa pessoal. Né? O brasileiro ele se sente ofendido quando você manda ele ler alguma coisa ou fazer conta. Né? Então, isso é altamente ofensivo. Né? Mas, veja bem, então, nesse ponto específico, o direito administrativo clássico diz, por exemplo, que a anulação do contrato ela tem efeito ex-tunc. A anulação do ato administrativo, né? Tem efeito ex-tunc, retroage, e vocês aprenderam isso. Só que não dá para retroagir muitas vezes, porque é impossível você reconstituir os efeitos jurídicos do ato, porque já passou. Não é? Veja, se você pode modelar o efeito
de uma decisão em ação direta de inconstitucionalidade, por que não pode no ato administrativo? Faz sentido. Agora, você pode anular o ato, dando a ele efeito ex nunc, e ainda mais, dando efeito diferido. Eu posso declarar a nulidade que só terá efeito em até 6 meses, porque a ideia é preservação do contrato, do efeito econômico do contrato. Esse é um elemento, me parece, que aí é o grande elemento revolucionário da nova lei de licitação na parte contratual. É a nova teoria das invalidades. E mais, na parte contratual, a gente absorve muito da influência da Lindbe, né, que eu tive até a oportunidade, não sei se o Wilson estava lá, dei um curso antes da pandemia sobre a Lindbe, né? A ideia de consequencialismo, a ideia de se colocar no lugar do próximo. Isso também foi absorvido com o robustecimento da parte do sistema de controle na nova lei. E, no que se refere a advogados, no que se refere à assessoria jurídica, também a imponderou, porque, ao, por exemplo, definir as linhas de defesa, né, influenciadas, por exemplo, pela metodologia COSO, coloca na segunda linha de defesa a assessoria jurídica. Então, a assessoria jurídica ela é agora um elemento integrante da grande estrutura de controle que a gente tem na lei de licitação. O que é importante, portanto, refletir é que a gente tem que olhar essa lei com novos olhos. Se a gente for ler essa lei com base na Lei 8.666, se a gente for viúva da Lei 8.666, a gente está lascado. Entendeu? Não vai conseguir, não vai melhorar. Professor, isso vai mudar o mundo? Não, a lei não vai mudar o mundo. O que muda o mundo são as pessoas, né? Mas eu acho que tem coisas positivas. Né? Eu já tenho bastante idade para ser uma pombalesa, viver no otimismo, né? Não sei o quê. Não sou, né? Eu tenho um otimismo moderado, né? Um certo grau de ceticismo não faz mal a ninguém. Né? Tem um certo grau de ceticismo. Mas eu olho com curiosidade em relação à nova lei. Venho trabalhando bastante sobre isso. Eu até gostaria de dizer que agora, recentemente, eu escrevi um livro chamado Análise Econômica da Teoria, Análise Econômica de Licitações e Contratos, pela Fórum. Né? Escrevi com o meu querido amigo Rony Charles, né, que é até meu aluno lá no doutorado, talvez sejam grandes nomes de licitação no Brasil, e Bradson Camelo, que é procurador do Tribunal de Contas da Paraíba, que acabou de chegar do mestrado em Chicago, está cheio de amor para dar, então está todo cheio de matemática na cabeça, e o livro é muito fruto das reflexões de Rony Bradson. Eu apenas os juntei, digamos assim, mas é um livro muito interessante, está indo já para a segunda edição, e acho que é útil para esse debate, né? Porque, como eu dizia para os meninos, eu acho que é um momento da gente criar coisas novas, né? Mesmo que estejam erradas, Aliás, esse é o objeto, inclusive, como eu falei há pouco, de um curso que eu darei esse semestre, lá no mestrado, doutorado da Faculdade de Direito da USP, sobre teoria econômica dos contratos. Aí eu vou aprofundar todo esse debate, vai ser uma coisa muito mais simples. Bem, é isso que eu queria dizer, dado o meu tempo, e eu fico aqui para as perguntas dos senhores. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Excelente palestra, muito esclarecedora, né, a respeito das novidades trazidas aí pela nova lei de licitações e contratos, envolvendo aí também o reequilíbrio, né, econômico-financeiro do contrato. E agora, no momento aqui desse debate, a minha ideia é trazer uma abordagem sobre os contratos de concessão, né, que são aqueles contratos de longo prazo, né, que envolvem muitos... tem uma denominação de contratos incompletos, né, por razão da longevidade contratual, um prazo muito longo. E aí eu queria falar um pouco também sobre a atuação, né, da agência reguladora, uma vez que atualmente eu estou lotado na Agência Estadual de Regulação aqui do nosso estado de Mato Grosso. E aí, no final, eu vou fazer algumas indagações ao senhor e para a gente poder debater sobre esse assunto. Veja, Bom, o contrato incompleto, essa literatura, ela tem uns 50 anos. Essa discussão tem uns 50 anos. Porque, na verdade, o contrato administrativo, nos Estados Unidos não tem contrato administrativo, né? Porque lá não tem supremacia do poder público sobre particular. Mas vamos dizer o contrato.
O contrato normal, o contrato administrativo, ele ainda é baseado na ideia vorrasiana, de Leon Vorra, que é o contrato neoclássico. É o contrato que parte do pressuposto de que o contrato é completo, que as partes são perfeitamente racionais e que há simetria de informação. Percebe-se, no entanto, que a realidade não é isso. Os contratos eles são incompletos. Por que ele é incompleto? Ele é incompleto por duas razões. Primeiro, é impossível você detectar todas as contingências contratuais durante 20, 30 anos. Você simplesmente não sabe. Né? Você não se... Daí, percebam, as cláusulas de reequilíbrio são cláusulas de escape para a incompletude contratual. Porque, na verdade, pessoal, eu tenho dialogado muito com um querido amigo meu, Luiz Nelson Araújo. Luiz Nelson é mais velho do que eu, e Luiz Nelson é economista, ele tem doutorado em Chicago e tal. E ele tem desenvolvido muito o conceito, né, de equilíbrio nocional. Quando você vai assinar o contrato de longo prazo, é claro que você não é vidente, você não sabe o que vai acontecer em 20 anos. As partes nem confiam uma na outra. Mas você está afim de fazer o contrato. Então, você estabelece os critérios básicos e seja o que Deus quiser e vamos ver. Veja, quando a pessoa vai casar, não é assim. Você tem pouquíssima informação quando você escolhe um parceiro. Pouquíssima informação. Porque você está, inclusive, tomado pela racionalidade limitada, porque você está apaixonado. E é bom que seja assim, porque senão a sociedade tinha sido extinta, a humanidade teria sido extinta há 5.000 anos. Né? Então, você tem pouquíssima informação e você tem muita racionalidade limitada. Mas você está afim. Então, vamos se casar e a gente vê o que é que faz. É isso. E durante a execução contratual, você tem as suas divergências, você vai fazendo o devido equilíbrio. De tal maneira, e esse é o conceito de equilíbrio nocional de Luiz Nelson, quando você assina um contrato, você define uma banda de expectativas. Todo relacionamento é isso. O contrato é isso, é uma banda de expectativas. E essa banda ela vai variando durante o tempo e você vai trabalhando isso dentro da banda. Tanto é verdade, e aí permita que esse é um conceito que precisa ser considerado, agora, na nova discussão de matriz de risco do DENIT, ele estabelece uma banda de 15% para variação de demanda. Que é exatamente o que eu estou dizendo, mas ninguém me ouve, que é essa discussão de que a gente tem bandas para essas expectativas que são com o tempo. Entendeu? O contrato não é rígido, porque o tempo passa, o tempo é dinâmico, o tempo muda a expectativa das partes. Há um livro muito interessante, há dois livros que eu acho que são muito interessantes. Um mais antigo, que foi o primeiro livro que eu li em português, que trata da matéria, que é um livro é um clássico, não sei nem se está ainda por aí, que é o livro Teoria Econômica do Contrato, do professor Fernando Araújo, da Faculdade de Direito de Lisboa. Né? É um livro de 2007, me parece. E, para uma visão pocket mais resumida, né? Porque os portugueses, obviamente, escrevem bastante, é o livro, acho que é Análise Econômica do Contrato, ou Teoria Econômica do Contrato, do Vinícius Klein, que é professor da Universidade Federal, procurador do Estado, como vocês, e professor de Economia da Faculdade de Direito, da Faculdade de Economia do Paraná, da Universidade Federal do Paraná. É muito bom o livro do Vinícius Klein, onde ele coloca todas essas vertentes da teoria dos contratos incompletos. Mas a teoria dos contratos incompletos, ela irmaniza-se, né, com a teoria dos custos de transação e a teoria dos custos de transação e as teorias institucionais. E aí você tem que ter Oliver Williamson, etc. Tal. Porque, por exemplo, tem um problema muito interessante do contrato, que é o problema do hold-up, é o problema do oportunismo. O que é que acontece? Vamos supor que uma empresa, porque o contrato ele é uma alternativa ao mercado. Em vez de eu ficar tendo que vender, né, por exemplo, o advogado, em vez de estar todo dia procurando cliente, ele faz um contrato longo de partido. Pelo menos ele paga o custo fixo dele. Né? Um contrato de partido é um hedge que o advogado faz para não ter que ficar no mercado o tempo todo, se desgastando, procurando
Ele nunca vai ficar rico, vai ter muita encheção de saco no contrato de partido, né? Mas ele faz um hedge, né, da profissão dele. Mas um contrato de concessão, por exemplo, que vai durar muito tempo, vamos dizer que ele tem um contrato de concessão que já está rolando há 15 anos, e aí está na renegociação. É melhor renegociar, porque as partes ficam presas no contrato. É o problema do lock-in contratual. Porque, veja, se você, depois de 15 anos, romper esse contrato, é ruim para o poder público, porque ele vai deixar de prestar o serviço, e é ruim para a empresa, que ela vai ter que voltar para o mercado. Ela vai se lascar, porque ela tem a renda que é o Estado. Está entendendo? Ninguém quer. Ninguém quer. É feito, por exemplo, eu estou casado há 27 anos. Né? Se minha mulher me deixar, eu vou ter que voltar para o mercado. Aí eu estou lascado. Então, eu não sei nem cantor de sertanejo, eu não sei nem Big Brother. Eu vou conversar sobre o quê? Sobre teoria dos contratos incompletos? Estou lascado, né? Então, não tenho nada a apresentar. Talvez o meu contra-cheque. Enfim, então é basicamente isso. Então, o Willis tem um livro muito interessante do Oliver Williamson. Acho que o grande autor para discutir teoria de contratos, dessas expectativas, é o Oliver Williamson. E tem um livro também, Handbook of Contracts, você também acha na internet, que é do Jean-Paul Glachan e Jean-Paul Glachan e esqueci o outro autor. Que tem o capítulo 1, ele é muito importante nesse debate aí de contratos incompletos. E eu fui um dos primeiros que escrevi sobre contratos incompletos, sei lá, 15 anos atrás. Esse é um debate que permanece, que tem no mundo todo, e a gente está começando a... Não dá para entender concessão, não dá para entender PPP sem esse approach econômico. Não adianta nada, porque a lei, os manuais não resolvem o problema. Está entendendo? Essa é a questão. Mas eu até lhe interrompi, peço desculpa. Não, professor, o senhor tem total autonomia aqui na palestra de hoje. E como o senhor falou, né, além da incompletude desses contratos, eles são muito complexos, né, e de fato exigem aí uma visão mais multidisciplinar de nós que operamos o direito, né, e mexemos com esses contratos, né, de concessão, e de modo que nós não podemos, né, nos restringir ao nosso mundo jurídico, né, para lidar com esses contratos complexos. Chega até a ser um dever, né, que a gente tenha alguma noção de economia, de contabilidade, né, saber o que significa TIR, WACC, VPL, né, entender que a modelagem contratual ela pode adotar para fins tarifários, né, o sistema do preço teto, né, que é aquele denominado price cap, né, ou o sistema também de plano de negócios, né, no qual é garantido aquele percentual de rentabilidade mínima com base na TIR, né? E também é um dever... Aí também tem o seguinte, quanto a esse negócio de TIR, né? Eu não sei se você conhece um livro da editora Fórum, organizado pelo Egon Bockmann, chamado Reequilíbrio de Contratos e Taxa Interna de Retorno. Já ouvi falar, professor, ainda não li. Então, compra logo esse livro amanhã, porque ele é muito interessante, sobre esse debate de reequilíbrio econômico. E nesse livro tem um artigo meu sobre a TIR. O problema da TIR é o seguinte, qual é a grande vantagem da TIR? É que ela é um número inteligível. É uma questão de comunicação. Você percebe que 8,5 é maior do que 7, e 8,5 é menor do que 12. A TIR, ela só se justifica, ela só faz sentido, porque a TIR ela é o resultado de uma função polinomial. Essa função polinomial ela varia de acordo com a mudança do fluxo de entradas e saídas no contrato. Então, se eu tenho um contrato que tem muitas entradas e saídas, etc., eu tenho uma polinomial de 2, de 3, de 4, eu tenho mais de uma TIR. Eu não vou ter nunca uma TIR só. Então, a TIR única é uma aproximação longe da realidade. Eu vou te mandar esse artigo aí. Então, é uma discussão que a gente tem no Brasil, mas não é assim. Tá entendendo? Não é assim. Então, o debate é muito mais complexo. Né? Agora, qual é a saída para isso? Estudar, né? Tem que estudar, né? O brasileiro quer ver vídeo de 7 minutos no YouTube, e já é especialista. O cara tem 25 anos e vira coach.
Tem que estudar, né? É difícil, cara. Eu tenho saudade, Felipe, do tempo que a pessoa lia um manual desse, passava no concurso e acabou-se. Os problemas eram muito mais simples. Agora é muito mais complexo. Realmente, professor, e hoje, eu falo pelo menos na visão que eu tenho dentro da agência reguladora na qual eu estou lotado, existe muita dificuldade no momento de você verificar se existe, né, uma situação que enseja reequilíbrio econômico-financeiro de uma concessionária e até no fato de fazer o cálculo, conseguir informações suficientes, né, para verificar se de fato aquela concessionária faz jus àquele valor que está sendo pleiteado, né, e como esse valor vai ser reequilibrado dentro daquele contrato, né. E nos contratos hoje de rodovias, principalmente de rodovias aqui no nosso estado, e recentemente também na autorização ferroviária que foi autorizada para a empresa Rumo no ano passado, existe aqui no nosso estado a figura do verificador independente, né, que é um terceiro, né, e ele tem a função de auxiliar a agência reguladora na função de fiscalizar o serviço, né, ele produz relatórios, né, principalmente com relação aos indicadores de desempenho, e também acaba opinando nos processos de reequilíbrio pleiteado pela concessionária. Só que, professor, eu vejo que os órgãos de controle, eles não enxergam com muito bons olhos essa atividade desenvolvida pelo verificador independente, principalmente porque ele é contratado e remunerado pela própria concessionária, né? Muito embora a origem dessa remuneração seja a própria arrecadação tarifária da concessão, né? Então, assim, o primeiro questionamento que eu faço para o senhor é se no seu entendimento, e até mesmo no entendimento do Tribunal de Contas de Pernambuco, se é que esse caso chegou a ser levantado lá, se faz sentido, né, existir essa atuação desse terceiro na fiscalização de uma concessão, né, se existe um amparo legal para defender essa atuação do verificador independente, e se essa atividade desse terceiro, do verificador independente, não acaba enfraquecendo a própria competência institucional da agência reguladora. Veja, quando a gente vai discutir contratos, a gente tem que discutir a chamada teoria do agente principal, né? Então, essa é a teoria dos incentivos, né? O agente... qual é o grande desafio do contrato? É fazer com que o agente, que é o contratado, faça o que você quer que ele faça. E você pode ter várias maneiras de fazer isso. Um é fazer o controle, outro é você modelar o incentivo, e um debate muito interessante no mundo todo, no modelo agente principal, é a ideia do terceiro verificador. Esse terceiro verificador é a Justiça, é o Tribunal de Contas e pode ser o verificador independente. O problema aí você já vai para outra parte da teoria regulatória, que é o problema da colusão. Será que ele tem independência exatamente se ele foi nomeado pelo... Esse é um problema no mundo todo. O que a gente está vendo agora? A gente está vendo o rumo das lojas americanas. As lojas americanas elas foram auditadas o tempo todo pela PwC. Veja, se eu estou aqui no meu quarto, certo? Se entrar um elefante e ficar sentado aqui, eu vou ver esse elefante, cara. Se entrar uma formiga, eu não vou ver, não. Eu posso não ver. Entrar um rato, pode ser que eu não veja. Mas o elefante sentou milhões de reais. Entrou na sala e ninguém viu esse elefante. Mas isso não é o caso brasileiro. Quando você vai para 2019, 2008, nos Estados Unidos, o que aconteceu? Os terceiros independentes, não é? Que era Lehman Brothers, aqueles bancos, aqueles certificadores pegava aquele monte de lixo que era aquele subprime ali, empacotava e está tudo bem, AAA para todo mundo. Então, assim, é um grande desafio no mundo todo. Então, garantir a independência do terceiro não é uma coisa fácil, porque há conflito de interesse e é o problema de colusão, né? Agora, é mais uma pessoa para olhar, né? O que eu não posso definir é que isso é algo peremptório, né? Não é algo peremptório, é mais uma opinião. Porque, veja, pessoal, veja, eu tenho que, em qualquer discussão contratual, eu tenho que ter três coisas. Eu tenho que ter desempenho, risco e compliance. São esses três elementos que eu tenho que ver claramente. E dentro dessa estrutura, eu tenho que pesquisar a estrutura de governança contratual. Então, só faz sentido eu ter um terceiro verificador se eu tiver uma adequada estrutura de governança.
E aí, segundo o Williamson, o que é governança? É quem manda, quem põe sanção, quem obedece quem e quem é fiscalizado. Então, se você fizer uma estrutura legal que tente blindar esse terceiro verificador, que nunca vai acontecer, porque não aconteceu com a PwC, não aconteceu em 2008, nunca vai acontecer. É mais um subsídio para tomar decisão. E eu não conheço nenhuma decisão aqui do TCE exatamente sobre isso, mas pode ser até que os tribunais não aceitem, porque nós ainda estamos maculados pelo princípio da indisponibilidade do interesse público. Eu me recordo quando surgiu a lei da PPP, lá atrás, em 2004, o TCU era contra, porque dizia que o princípio da indisponibilidade do interesse público, o particular ele não poderia resolver um conflito público, né? Teria que ser o setor público e tal. Veja, essas ideias são as ideias que nascem diante de uma administração mais moderna, né? Porque, veja, você, quando olha de um lado só, você é viesado. Você é viesado. Por isso que é importante ver a pessoa que olha do outro lado. Eu acho que quanto mais gente olhando o contrato, melhor, né? Agora, garantir a independência nunca vai, né? Porque nós somos seres humanos. Quem garante a independência não é a confiança. Quem garante a independência é a governança. A ideia do terceiro verificador é justamente ter essa segunda visão, né, na fiscalização para ver se a agência está atuando de forma correta, né? Mas muitas vezes pode acontecer essa questão de conflito de interesse e prejudicar, de fato, o serviço Amigo, eu público que é estava vendo um prestado lá dia na desse. frente. Veja, isso é um problema regulatório. Eu estava vendo um dia desse que o pessoal, os diretores do Banco Central, estão pleiteando aumento. Então, um diretor top do Banco Central ganha 17 mil. Tu acha que o cabo desse ganharia quanto se estivesse trabalhando no BTG? Então, por que ele vai ganhar 17 mil? Porque ele vai aprender, ele vai influenciar e depois ele faz sua quarentena e vai ganhar 200 mil no BTG. É um problema no mundo todo. Por que o cara vai ganhar 17 mil? Tá vendo? Mas, Yuri, diga aí. Professor Felipe, você tem alguma consideração? Desculpa. É Yuri, né, que levantou a mão, não é isso? O tempo está apertado, Yuri? Não, finaliza aí. Eu tenho só uma perguntinha só, mas pode finalizar tranquilo, tá tranquilo. Tá bom, é só mais uma questão, professor, que eu gostaria de levantar, que é sobre a matriz de risco, que o senhor comentou no início, né? Nós sabemos que a matriz de risco ela vem prevista no contrato, né, e tem por objetivo alocar aqueles riscos contratuais que eventualmente possam se concretizar durante a vigência da concessão, né? E, em regra, o risco ele deve ser alocado à parte que tem a maior gerência sobre ele, né? Ou melhor dizendo, a parte que possua um maior controle para poder mitigar a ocorrência desse risco. Só que a matriz de risco, né, ela traz uma noção de probabilidade, ou seja, que aquele risco provavelmente ele vai ocorrer. O problema surge, né, naquelas situações em que ocorre um evento que o risco não estava alocado a nenhuma das partes, né? E aí a gente pode tomar como exemplo o caso da Covid antes da sua existência, porque agora eu vejo que depois da Covid os contratos, principalmente as concessões, deverão ser modeladas de uma forma diferente. E o senhor nos ensina, conforme eu havia dito para o senhor, eu acompanho os ensinamentos do senhor, tanto escrito Cuidado que eu posso estar errado, viu, como por Felipe? vídeo. O senhor nos ensina que isso caracteriza uma incerteza fundamental, né? Que é o tal do imponderável, né? Veja, aí você vai ter que fazer a diferenciação entre risco e incerteza. O risco é aquilo o risco o que vai para a matriz é o risco. O risco é Sim. aquilo no qual você pode estimar uma distribuição de probabilidade. Exato. Mas aí, cuidado. O que é uma distribuição de probabilidade? Eu já disse aqui que o futuro não é a sombra estatística do passado. Por exemplo, qual é o time que você torce, Felipe? Corinthians, né? É um grande time. Eu torço pelo Sport. Né? E veja, o Sport, meu querido Sport, Recife, campeão de 87, ele todas as vezes que ele jogou contra o São Paulo no Morumbi, ele perdeu, exceto uma vez que ele empatou. Então, assim, se você analisar, o Sport perdeu 100% dos jogos, ou 95% dos jogos. Isso não quer dizer que ele vai perder se jogar com o São Paulo em 2026. Está entendendo o que eu quero dizer? Não vai dizer. Então, você pode olhar o passado e tirar conclusões diferentes do futuro. No entanto, qual é o mês que chove mais aí em Cuiabá?
É agora Uma. o final do ano e começo do ano, dezembro, Pronto. janeiro. Em dezembro chove em Cuiabá e choveu em 2022. Vai chover em 2026, porque é linear. Eu posso ter uma distribuição de probabilidade. O problema é que você olha o caso do esporte e quer projetar para o futuro. Boa parte das probabilidades estabelecidas em matrizes são chute. Pô. É chute, porque você não tem como saber. Não é? E digo mais, isso o direito administrativo não aceita. O risco pode mudar com o passar do tempo, porque com o passar do tempo muda a nossa percepção sobre o risco. A distribuição de probabilidade muda. E aí a matriz de risco tem que mudar bilateralmente. E aí qual é o problema? O problema da Lei 14.133 é que a gente tem a matriz de risco como proxy por reequilíbrio. Se ela começa a mudar, como é que faz aqui? Ou então se ela fica desconectada com a realidade. Não dá para ter uma mesma matriz de risco passado 20 anos, porque a tecnologia muda também. A tecnologia, o incentivo das partes, a distribuição de probabilidade muda. Eu escrevi um artigo que eu vou mandar para vocês sobre os malefícios aí da matriz de risco, e é o objeto desse curso. Eu vou escrever um trabalho mais contundente sobre isso. Mas evidentemente, umas visões assim heterodoxas. Né? Eu escrevi um artigo e levei pau para tudo quanto é lado, porque, enfim. Né? Só para finalizar, professor, a minha indagação, né, na questão desses riscos, da incerteza fundamental, né, que é o tal do imponderável. Nassim Taleb. Do cisne negro, né? Nesses casos, como que a gente consegue promover o equilíbrio contratual, né? A quem que esse evento poderia ser alocado e se é que ele deveria ser alocado a somente uma das partes? E a indagação não seria o caso de buscar uma renegociação contratual e aí as duas as partes acabam abrindo mão de algum direito? Eu não tenho dúvida, porque no Covid, que é uma incerteza fundamental, não faz sentido colocar toda a compensação para o Estado, porque ele também foi... No colo do poder público, né? Ele também levou uma lapada com a atividade econômica. Então, aí eu acho que em situações de incerteza fundamental, eu escrevi sobre isso no tempo da Covid para a renegociação do setor elétrico. Eu acho que a ideia é renegociação para preservar contrato. A ideia fundamental é essa. Mas eu sou voz isolada. Até porque boa parte da doutrina é advogado e concessionário. Né? Sim. Fica muito fácil para ganhar dinheiro nessas situações, professor. Infelizmente. Defende o interesse dele. Né? É. Mas eu não sei se você conhece o nosso querido amigo Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, esqueci o sobrenome dele. Que é diretor-geral da ANEEL. Procurador-geral da ANEEL. Da ANEEL eu não conheço, professor. Luiz Eduardo Diniz. Procurador-geral, foi meu aluno de doutorado, fez um mestrado na Alemanha, ele é excelente, ele sabe bem minhas visões em relação a isso. Depois eu lhe mando o contato dele, você trocar umas ideias sobre isso. Perfeito, fico muito agradecido. Bom, Yuri, minhas colocações eram essas, eu lhe retorno a palavra, pode ficar à vontade. Eu tenho que ir, que eu vou dar aula agora, isso vai ficar gravado, depois vocês assistem. Eu queria deixar aqui o meu WhatsApp, né, que é 81991472816. Posso mandar artigos meus para vocês e também pode me alcançar aí pelo Instagram, professor Marcos Nóbrega. Eu acho que vai ser uma experiência muito grande. Espero voltar para Cuiabá para discutir esses temas com mais profundidade com vocês. Tá bom? Será muito bem. Professor, dá tempo para mais uma perguntinha? Pois não. Eu vi que o senhor falou sobre esse tema de passagem, mas até que ponto a aplicação indiscriminada desse princípio da indisponibilidade do interesse público ou da supremacia do interesse público não gerou essa insegurança que a gente está hoje? Até que ponto essa aplicação indiscriminada mesmo desses princípios não gerou essa onerosidade que a gente vive hoje e a insegurança? Essa é uma das razões de ser da LINDB. Né? O artigo 20 da LINDB, ou 21, ele diz isso, eu não posso julgar com base em conceito jurídico indeterminado, porque tudo é interesse público. Né? Tudo que não é interesse público, tudo é interesse público. Então, você tem um cheque em branco para decidir do jeito que você quer, né? Gerando insegurança jurídica. Né? Então, há um movimento no direito administrativo brasileiro de freio de arrumação, de tentar buscar novas balizas decisórias, que também não é fácil. Não é fácil, é de consequência livre, dessa coisa toda. Enfim.
Professor, muito obrigado, viu? Parabéns pela palestra, foi realmente muito engrandecedora. E a gente conta com a presença do senhor nos próximos eventos, viu? É um prazer comer um peixe aí, gosto muito. E voltar ao Pantanal, que eu só fui uma vez no Pantanal, né? Faz muitos anos aí. Preciso voltar. Tá bom, pessoal? Ótimo. Obrigado, Fica à professor. vontade. Obrigado a todos. Deus Uma boa abençoe. noite, bom final de semana. Vamos manter contato. Um abraço, hein? Certamente. Tchau. Um abraço. Tchau.